Olá, seja muito bem-vindo a este canal. Meu nome é Rosilene Sampaio e hoje aqui vim falar um pouquinho para vocês, né, das minhas experiências de autoconhecimento e uma delas foi a ayahuasca, né, essa medicina da floresta, como eles chamam, né, as pessoas que consagram essa medicina, tá? Então, gente, mas antes disso, já peço o seu like, o seu gostei, né, para esse vídeo chegar a outras pessoas o seu coraçãozinho nos comentários para ajudar também o canal a crescer. Muito obrigada por isso, tá bom, gente? Então vamos lá, gente. Eu, desde que me dei por gente que eu estava numa pendura, numa pior, principalmente na minha vida financeira, eu buscava sempre ferramentas de autoconhecimento para aumentar, né, a minha capacidade, né? Hoje eu entendo que é capacidade e também expandir a minha consciência, né? E uma delas foi a ayahuasca, né? Quando eu vi falar sobre, né, essa bebida, né, que os indígenas fazem, enfim, né? Se você quiser pesquisar sobre a bebida mesmo, aí no YouTube tem muita gente explicando, né? E na época eu fiquei sabendo através de uma mentora minha que tinha feito, eu falei assim, por que não, né? Eu quero experimentar. E eu ouvia dizer muita coisa, que era né, uma bebida que causava na gente uma limpeza energética, espiritual, enfim, né? Eu falei, não, tudo que for viável para eu expandir a minha consciência, eu quero. E naquela época, gente, eu buscava realmente qualquer coisa que pudesse me ajudar a sair daquela situação em que eu me encontrava, tá? Eu cheguei no fundo do poço mesmo, minha gente, cheguei no fundo do poço, eu não tinha dinheiro para nada, eu quebrei o meu negócio várias vezes, e a última vez que eu quebrei o negócio mesmo, né? Hoje eu sei que a responsabilidade, né, foi toda minha mesmo, e a última vez que eu quebrei foi assim mesmo, avassalador na minha vida. Aí juntou com a pandemia, com a época de pandemia. Enfim, gente, um negócio, né? E aí a ayahuasca pintou para mim ano passado, né, em 2023, mas eu já estava pesquisando ela já fazia um ano e até eu encontrar algum lugar, né, que eu pudesse fazer, né? Cheguei até a encontrar a bebida pela internet, né? Mas eu pensei, não vou fazer isso sozinha porque eu não sei, né? Eu não tenho noção dessas coisas nenhuma, né? Enfim, até que eu vi um amigo postando na internet que tinha feito, eu cliquei nele, né? Falei com ele, ele era de outra cidade aqui perto. Falei, você fez? Ele falou, fiz, já faz a terceira vez que eu fiz e tal. Eu falei para ele, quando tiver me avisa, porque eu quero fazer. Aí ele falou, tá bom. Aí até no mês seguinte, ele me passou todos os contatos, eu fui ver, eu fui pesquisar, conversar com a pessoa lá que fazia e tal, né? E acabei marcando, né? E ainda marquei para mim e para o meu filho, que ele também queria experimentar. Gente, mas eu estava numa situação tão precária e eu lembro que era pago, o negócio era pago, assim, um valor considerável. E o meu filho também falou, mãe, tem como você pagar para mim? Eu falei, não, vou pagar para você. Falei assim, né? Mas, nossa, foi ó, naquela época para eu pagar. Enfim, fomos, né? E o lugar era longe, a gente teve que ir de ônibus, era outra cidade. Foi bem complicada a logística, né? Porque além de eu estar com pouco dinheiro naquela época, o lugar era bem longe, terminava tarde da noite para vir embora, enfim, bem complicado. Foi assim, até mesmo essa parte financeira, para eu fazer esse ritual foi complicado, gente, porque olha, é traumatizante essa parte do dinheiro, né? Mas enfim, depois eu entendi tudo que aconteceu. E fui, né? Aí chega lá, eles deram uma sessão, né? Eles chamam roda, né? De rapé. Eu não sabia nem o que era, gente. Eu fui com a cara e com a coragem. Nossa, eu sou muito corajosa para essas coisas, viu? Mas, enfim, depois desse ritual, perdi um pouco a coragem. Eu vou contar para vocês, fica aí. Aí, gente, fiz lá aquele negócio do rapé. Não gostei muito, senti uma sensação estranha, mas, enfim, falaram que era bom, eu fiz, né? E naquela época falavam que era bom, eu fazia. Eu era muito louca, gente. Aí, depois dessa sessão, era a primeira dose, né, da ayahuasca, né, a primeira. Mas eu lembro, gente,
que quando começou ali, eles começaram a tocar, né? Tinha um índio lá e fazia os cantos lá, tal. Antes de eu tomar, antes até mesmo no rapé, eu conseguia ter visões ali, né? Eu fechava os olhos com aquela música e eu me via num lugar assim, como se fosse uma tribo africana, sabe? E eu via as mulheres todas vestidas e parecia que eu fazia parte daquilo. E eu até comentei com o meu filho, nossa, eu nem fiz nada, eu nem entrei, né? Que eles chamam na força, né? Eu nem tomei nem o rapé e nem a bebida mesmo, e eu já estou tendo visões. Aí eu lembro que o meu filho falou assim, então fecha os olhos e deixa vir, né? E eu fechei os olhos, aquela música tal, eu me via sempre ali dançando numa tribo indígena, indígena não, gente, africana, uma tribo africana com outras mulheres. Mas a música que estava tocando era indígena, sabe? E tá. Aí depois do rapé a gente faz uma meditação e realmente você sente o corpo assim tremer inteiro, que eles falam que é o aterramento, né? Você sentiu o seu corpo e é realmente a sensação assim de você realmente estar presente ali. Você começa a sentir o seu corpo tremer, né? E tá. Aí aquela sensação meio que passou. Eles dão um tempo, passou. Eles tocando o tempo todo músicas, né? E fogueira, aquele ritual mesmo, clássico, né? Aí veio a hora da primeira dose da ayahuasca, né? Aí fui lá, fazia uma filinha assim, que tinha bastante gente e tal. Aí a pessoa me deu, era aquele copinho de café, assim, bem petitiquinho mesmo, aquele de cafezinho, sabe? Descartável. Era a primeira dose e ela dava uma maçãzinha. E eu lembro que a gente teve que fazer um jejum, né, de carne, no dia não podia comer muita coisa, enfim. E aí ela deu um pedacinho de maçã por causa do gosto bem amargo, né? E tal. E fiquei lá né, em meditação, quietinha, você tem que ficar lá bem quietinha, né? Eu lembro que estava frio, levei cobertor e tal, e fiquei lá, assim, né? Aí começou uma sensação estranha, assim, mas nada assim, fora do normal. Era só uma sensação mesmo, e aquela música tocando, né, e tal. Aí deu tempo, todo mundo ficou quietinho, deu um tempo lá mais ou menos, eles falaram, olha, quem quiser tomar a segunda dose, agora pode vir, né? E naquele momento eu fiquei pensando muito ali, fiquei um tempo, aí meu filho falou assim, você não vai? Eu falei, eu não sei, eu não tô com uma boa sensação disso, não. Daí ele estava tranquilo, normal, daí ele foi, tomou e voltou e falou assim para mim, mas já que você veio até aqui, você tem que saber como é que é. Tipo, foi tão difícil a gente vir, né? As condições, o lugar, tudo muito difícil. E você chegou até aqui e não vai tomar a segunda? Aí eu fiquei ali um tempinho pensando, eu falei, não, vai, vou lá, vamos lá, né? Aí fui, tomei a segunda, gente. Tomei, voltei para o lugar. Eu fiquei quieta. Aí a minha cabeça foi dando volta, assim, uma sensação para mim, né? Porque cada um tem um resultado, né? Com a ayahuasca, né? Cada um sente de um jeito. Meu filho sentiu totalmente diferente de mim, né? Então, aí eu voltei para o lugar e fiquei, né? E eles sabem, né, o que pode acontecer com todo mundo. Aí eles me deram saquinho, me deram papel higiênico, a gente também levou, né? Então, aí tá, daí eu sentei, né? Eu nem deitei, eu sentei e fiquei assim. E veio uma sensação muito forte, assim, gente, daquela sensação de quando você tá bêbado mesmo, né? Você não consegue definir o que tá acontecendo, a cabeça girando, luzes assim na minha mente, sabe? Eu fechava os olhos, eu via muitas luzes, até que eu não aguentei, aí eu vomitei, né? Eu soltei tudo ali, gente. E nessa hora que eu fui soltando, eu fechava os olhos assim, eu via um vitral de igreja, né, com cruzinhas. Eu lembro que era verde e as cruzes assim pequenininhas, como é que fala? As cruzes preta, né, o vitral verde e a cruz, né, que era um vitral de igreja. Eu fechava os olhos e via aquilo, gente.
E aí eu vomitava de novo, né? E chegou uma hora, eu tava uma sensação tão ruim, gente, mas tão ruim, que eu falava, não aguento mais. Aí eu escutava uma voz que falava assim, aguenta sim. Aí eu vomitava mais, né? E aí eu falava, não, pelo amor de Deus, agora parou, agora parou. Aí eu escutava uma voz que falava, tem mais, tem mais. Aí eu vomitava mais. Gente, eu fiquei largada, de tanto que eu vomitei. Aí nessa hora eu caí mesmo, né? Eu deitei no colchonete que eu tinha levado, eu deitei. E aí começou aqui, eu senti aqui nessa região abdominal, como se meu corpo ele puxasse, assim, sabe? A minha perna até travava também, né? E era uma dor, eu não sei te explicar, mas uma dor terrível. Aí foi a hora que eu levantei a mão, assim, com muita dificuldade para alguém me ajudar, porque ficava, né? Umas pessoas ali de apoio, né? Aí eu fiz assim, com muito sacrifício, né? E nessa hora já tinham tirado meu filho de perto de mim, ele não estava mais perto de mim, e veio duas pessoas e começaram ali a me socorrer, né? Mas era uma dor intensa, mas uma dor misturada, a dor com a cabeça que eu não conseguia focar em nada, eu não conseguia. E diz eles lá para mim depois que que aconteceu comigo é que eu não soltei, né? Eu não deixei. E realmente, gente, a região do abdômen meu travava, assim, ó. Ela travava, aí fazia, sabe, essas contrações assim, e a minha perna dava espasmos, assim. Aí eu lembro que as pessoas falavam, deixa, solta, só, e eu não conseguia, gente. Eu não conseguia. E dor, e a minha cabeça rolando e virando. E foi ali, acho que quase uma hora de sofrimento mesmo. Parecia que eu estava numa tortura, de tanta dor que eu senti, porque daí naquela hora eu já tinha parado, né? Os vômitos ali e ficou somente a dor, e eu chorava, gente, eu gritava, eu chorava e falava pelo amor de Deus que era para aquilo parar, porque foi insuportável para mim, gente. Foi uma experiência assim que eu julgo naquele momento onde a bebida realmente fez o efeito. Para mim, eu não sei, eu acessei algumas visões ali, como eu falei, eu conseguia ver muitas luzes, eu vi somente o vitrô, né, o vitral, né, que é aquele vidro todo colorido, no caso era verde com preto, eu vi as cruzes, e só foi isso que eu consegui ver nessa hora que eu estava mesmo contraindo muito de dor, né, mas era uma dor insuportável, gente, mas uma dor insuportável, eu não conseguia parar em pé. Eu lembro que as duas pessoas tentaram me sentar e eu caía. E eu só falava, pelo amor de Deus, tira eu daqui, para com isso. Sabe, é um sofrimento, gente. Mas um sofrimento que eu tive naquele lugar. E depois que foi diminuindo, né? Porque vai passando o tempo, vai diminuindo a sensação. Aí eu estava preocupada com meu filho, cadê o meu filho? Cadê o meu filho? Onde é que está meu filho? Porque aí a consciência foi voltando, né? Aí eles falavam, ele tá bem, fica tranquila, ele tá bem. E eu o tempo todo preocupado, meu filho, meu filho, meu filho. Enfim, foi diminuindo. Foi diminuindo aquela sensação. E mesmo assim, aí teve uma hora que eu consegui sentar, mas mesmo assim aquela sensação de bêbada, de não saber o que tá acontecendo. Enfim, né? Aí passou mais um tempo, foi diminuindo cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. Aí eu fui ficando grogue, mas, assim, tranquila, aquela dor já tinha passado, aquele tormento já tinha passado, aquelas visões de igreja já tinha passado. E aí umas mulheres se reuniram lá e me chamaram, né? Eu fui com muita dificuldade, fui até elas. Aí elas estavam fazendo um ritual, né, de sagrado feminino. Eu fiquei ali durante um tempo, lerda, mas fiquei, porque eu já estava sem dor, então eu estava conseguindo já. Aí eu lembro, gente, que eu olhei numa sombra, assim, na parede, porque estava a luz de velas, né? Eu olhei uma sombra, assim, e naquela sombra eu via imagens, né? Eu lembro que eu vi uma imagem de uma pessoa com máscara, e depois eu vi uma imagem realmente de um ET, era um Grey, assim, e depois cada hora se formava uma imagem. E teve uma hora que essa pessoa
que eu vi que estava de máscara mesmo, aí naquele momento eu entendi que era a minha centelha divina, né? Porque a minha intenção quando eu fui lá era falar com o meu eu superior, com a minha centelha, né? Acessar isso, né? Aí eu olhei para aquela imagem e eu falei mentalmente, eu vim aqui para falar com você. E você não falou comigo, né? Eu falei assim para a imagem na parede, né? Aí eu escutei na minha mente assim, mas para falar comigo você primeiro tem que estar limpa, né? Então ali eu entendi que eu tinha ainda muita negatividade dentro de mim, eu tinha muito sofrimento, eu tinha coisas de vidas passadas, tudo misturado, e aquilo que eu pus para fora realmente foi uma limpeza mesmo energética, né? Foi muito forte, gente, muito forte mesmo. E aí, naquele momento, eu entendi. Eu falei, realmente, né? Eu estava buscando uma coisa, mas para a gente acessar, vamos dizer assim, a luz, primeiro a gente tem que limpar, né? Vamos dizer, sair das trevas, né? E depois eu voltei lá para fora, eu já estava melhor, o pessoal também já estava, né? Já tinha voltado ao normal, vamos dizer assim, né? E eu estava meio grogue, mas eu ainda estava, né? Assim, assimilando tudo que estava acontecendo comigo, né? Aí teve uma hora que voltou aquela sensação, aquele tremor, aquele medo, e eu comecei a chorar. Aí veio uma moça que ela já estava tranquila também, e aí ela me abraçou. Daí eu falava com ela como se fosse a minha mãe, isso eu lembro nitidamente, mas aí eu lembro que eu falava assim, coitada dela, não faz ela sofrer. Era tipo assim, ela é minha filha. Aí a mulher, eu lembro que a mulher falou assim, olha, ela tá falando como se fosse a mãe dela. E a mulher falava comigo também, né, a uma das integrantes lá. Daí eu falei assim para a mulher, olha, eu não quero que me chame de Rose, eu quero que me chame de Rosilene, meu nome é Rosilene. E ali foi, daí eu lembro que passou e tal. Aí sentei de frente com a fogueira e eu já estava melhor, gente. Eu já estava assim, já, né, na minha, vamos dizer assim, né? Aí eu sentei de frente com a fogueira, gente, eu vi os troncos e o formato do tronco era o, sabe aquele filme Alien? Não. Venom, acho que é Venom que tem um formato assim, né, que o cara se transforma lá, era igualzinho aquilo, sabe? Aquele demônio lá, né, que ele se transformava lá quando ele ficava. Então, era igualzinho. Aí eu olhei na fogueira assim, eu vi ele nitidamente, mas era o formato do tronco, igualzinho eu vi o formato da sombra, né? Aí eu falei mentalmente com ele, eu falei, olha, você não me venceu. Eu estou aqui. Falei assim, você não me venceu. Aí ele respondeu assim na minha mente, né? Você que pensa. Eu estarei sempre aqui. Gente, aquilo também foi uma coisa que caiu a ficha, né? De que dentro da gente a gente tem, né? As sombras, os demônios, né? Dessa vida, de outras e de outras, que a gente precisa, né? Limpar. E eu lembro que aquilo também ficou marcado para mim, né, de que eu tinha muita coisa ainda para curar dentro de mim e tal, né. Enfim, gente, foi uma experiência ali no momento traumatizante para mim, né, no entanto que eu não fiz mais. Tive outras oportunidades de fazer, mas na hora eu desisti. E depois, né, no dia seguinte, eu ainda continuava olhando, gente, no dia seguinte, eu ainda continuava olhando para as imagens na parede e elas falavam comigo, sabe? Então, e depois, assim, eu lembro que nos dias seguintes, né, ainda alguns dias depois, eu falava alguma coisa na minha mente, vinha a resposta muito rápida, sabe, mentalmente, né? Nossa, eu preciso fazer isso, vinha na minha mente. Eu preciso fazer aquilo, vinha na minha mente, o que que era para fazer, sabe? Então, eu percebi que a ayahuasca, nossa, ela abre muito a sua pineal, ela abre, assim, né? Demais. Até alguns dias depois você fica muito conectada. Qualquer coisa você sabe. Eu lembro que veio muitas respostas de perguntas para mim depois, tá? Para mim foi muito interessante o depois, mas na hora foi traumatizante mesmo. Mas o depois, a minha mente deu uma expandida assim gigante.
E eu lembro que uma foi a questão do meu nome, né? Porque depois isso eu lembrei, eu falava, me chama de Rosilene. Aí, sabe por quê, gente? Eu não usava o meu nome Rosilene, eu usava Rose, um RHOSY. E o H eu coloquei por causa do número 8, prosperidade, enfim. Mas aí eu fui somar, fazer a numerologia de novo, que eu já tinha feito, eu fui fazer de novo a numerologia do meu nome, eu vi que realmente, para minha nova profissão, né, de taróloga, eu estava usando o nome errado. Né? E a gente, depois eu mudei tudo, em todas as redes sociais, eu mudei o meu nome, eu mudei um monte de coisa, as coisas começaram a fluir a partir daquilo. Então, eu lembro que foi assim, sabe aquela coisa que eu precisava passar por aquilo, realmente. Eu precisava passar por aquilo porque muitas fichas caíram depois e uma delas foi o meu nome, foi a numerologia, foi a minha profissão, que eu realmente estava na profissão certa. Mas, gente, eu sei que cada um, né, tem a sua experiência, mas a minha foi essa, foi bem traumatizante. No entanto que eu não fiz depois. E eu acho que eu não tenho mais coragem. Foi aonde eu falei para vocês, lá no começo do vídeo, que eu era corajosa, né? Até fazer a ayahuasca. Depois disso, eu não tive mais coragem, não. Realmente, eu baixei a bola. Bem, gente, essa foi a minha experiência com a ayahuasca. Lembrando que cada um tem a sua, né? A minha foi essa, mas eu sei que foi gratificante, mesmo com tudo que eu passei, foi gratificante, porque veio vários insights, principalmente sobre o meu nome, que depois isso a minha vida deu um boom, né? Enfim, valeu a pena, né? Então, esse foi mais um vídeo aqui de autoconhecimento com as minhas experiências para vocês, tá bom, queridos? Tá bom, queridos? Beijos, queridos. Tchau, tchau.